Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar sobre o custo de produção. Como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, as principais commodities, principais áreas de produção agrícola, todos os produtores do país enfrentando uma alta aí bastante expressiva no custo de produção, isso por conta do dólar, fertilizante teve um boom bastante expressivo, o mercado de grãos requer muito dos insumos, então tudo isso acabou pesando no preço e isso também chega no bolso do produtor de hortifruti. O CPEA fez um levantamento trazendo esses números especificamente para o produtor de tomate e de cebola e para a gente entender melhor qual que é o impacto no bolso do produtor e o que esses números representam, eu convido aqui agora o João Paulo Deleu, ele é pesquisador do CPEA. João, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, muito obrigado por estar novamente aqui com vocês. João, essa alta no custo de produção a gente vem acompanhando para outras áreas de produção do país também, e agora a gente chega com esses números do CPEA para o setor de hortifruti, que destacou aí a alta principalmente no preço do tomate e da cebola. Eu queria que a gente começasse com o mercado de tomate para entender de quanto que é essa elevação para o bolso do produtor e como é que está funcionando o mercado. Vamos lá? Tá joia, vamos lá. Bom, o setor de hortifruti, ele acaba absorvendo a alta dos custos de produção, da mesma forma como as grandes culturas, né, as commodities agrícolas, mas não se beneficia, né, do mercado, né, internacional, dos preços em alta aí no mercado externo, como essas culturas, né? Isso porque essas culturas aí que tem um mercado doméstico, né? Então, a comercialização ela ocorre aqui internamente, tá? Então, as altas que a gente observa para o setor né, no caso aqui, a gente está analisando hortaliças, falando em tomate, mas o setor de HF em geral, ela acompanha o mesmo ritmo aí das grandes culturas, né? Então, pensando em tomate aí, o que nós observamos aí em estudo prévio aí para essa safra que está em curso, que é a 2021, a gente tem uma estimativa aí de uma alta em torno de 15%, tá, de aumento de custo por hectare em relação ao ano passado. E os diversos insumos aí, e os diversos componentes dos custos de produção vêm impulsionando essa alta. Fertilizante aí com peso maior, mas outros insumos aí também que são atrelados ao dólar ou que são impulsionados aí pela maior demanda, principalmente em função, né, das grandes culturas aí, das commodities, acaba também elevando os custos de outros componentes, como, por exemplo, a aquisição de máquinas, tá? Além, por exemplo, um trator, além dele ter uma maior demanda, né, pelo setor de grãos, ele também tem um preço aí impulsionado aí pela questão cambial. E, João, quando a gente fala, no caso do produtor de tomate, a safra ela está em curso, o que eu queria entender é o seguinte, o produtor já tinha comprado esse produto antes ou ele sentiu o impacto 100% dessa elevação dos preços? Olha, o produtor de hortaliças em geral, e até pode acontecer de ter alguma compra antecipada, mas em geral a maior parte das compras elas ocorrem mais próximo da safra, né? Tem uma certa antecedência aí para garantir que ele tem o produto no momento em que ele esteja efetuando as operações de campo, mas é bastante próximo, né? Então, realmente, esse ano aí, 2021, é o ano que a gente observa aí o maior impacto da alta dos custos de produção. Ano passado já houve uma alta, mas esse ano aí essa alta é mais expressiva. E, João, como é que fica o bolso do produtor quando a gente fala do lado da demanda? A gente sabe que o mercado, de modo como um todo, aqui no Brasil, ele ficou pressionado por conta das restrições da pandemia, teve uma demanda mais fraca nesse ano. O preço no mercado para o produtor, ele acaba compensando essa alta ou, de alguma forma, o produtor sai no prejuízo? Como é que fica essa relação entre custo, demanda, oferta no mercado? Como é que você avalia isso? Olha, isso vai muito de cada cultura, né? Sem dúvida nenhuma, somente nesses últimos meses desse ano, a gente observa uma demanda mais retraída, tá, da população,
em função de, né, o auxílio emergencial, que era um recurso que era muito canalizado aí para aquisição de alimentos, além do valor ser menor esse ano, atinge menos pessoas, né? Então, isso aí acaba refletindo bastante no setor. A própria economia, né, mais fragilizada, né, pelo fato de nós vimos aí já um ano aí de pandemia, mais de um ano, então isso aí acaba prejudicando um pouco a demanda, e isso impede que em momentos que os preços estejam mais altos, ou que haja uma alta, essa alta seja mais expressiva. E, além disso, temos essa questão do custo, né? Então, o produtor ele se vê pressionado aí, né, tanto na questão de preço quanto na de custo de produção, que acaba prejudicando mais a rentabilidade. Agora, é claro, foi ruim, vem sendo ruim, isso eu não vou falar nem só para tomate, um específico, tá? Mas se a gente for pensar no setor como um todo, pensando aí em um mercado interno, né, comercialização, algumas são exportadas, mas vou pensar, né, para o setor nosso de hortaliça aqui, né, que nós temos uma comercialização aqui interna. Vai depender muito de cada cultura e de cada momento, né? Então, por exemplo, a cultura do tomate, que é o que nós estamos, né, falando, houve um ajuste de área, houve uma redução bem expressiva da área cultivada. Isso garantiu uma rentabilidade, vem garantindo até o momento uma rentabilidade razoável. Tem períodos que os preços ficam mais baixos, tem períodos que eles ficam mais altos, isso em função de diversos fatores, questões específicas da cultura, mas vem garantindo aí, de forma geral, uma rentabilidade positiva para o setor. Aí tem culturas que esse ajuste ele não ocorreu da mesma forma, né? Então, cada cultura tem que ser analisada de uma forma, e onde acabou não havendo uma redução de área, onde há uma maior oferta, aí sim há uma pressão maior sobre a rentabilidade. João, era isso que eu ia te perguntar. Teve algum motivo específico para essa redução de área no caso do tomate? Olha, do tomate foi justamente foi a pandemia, tá? A área de tomate ela já vem recuando há algum tempo já, por uma questão, aí demoraria um pouquinho aí para explicar, mas é uma questão realmente da cadeia, né? O tomate é uma cultura que ele é muito sensível à temperatura. Então, às vezes você pega períodos que os preços, né, pega o ano passado, por exemplo, quase que o ano todo aí com preços bons, mas você teve junho e julho aí, acabou fazendo um pouco mais de calor, teve o plantio mais concentrado, foram meses muito ruins em termos de preço, né? E o produtor que colhe nesse período, que concentra a sua colheita nesse período, acaba tendo prejuízo e muitas vezes reduz a área para o ano seguinte. Então, a gente já vinha observando já há algum tempo a redução de área na tomaticultura, e com a pandemia no ano passado, essa redução de área foi mais expressiva, e a gente acredita que para esse ano aí pode ter uma redução ainda maior, o que, na verdade, do ponto de vista, quando a gente analisa a questão de rentabilidade dos produtores, acaba sendo, né, para quem fica, sem dúvida nenhuma, é melhor, porque evita aí que haja um excesso de oferta. Perfeito. E, João, outro número que o CPEA trouxe também para a gente é que o custo, ele chamou atenção nos últimos 2 anos, a alta acumulada dos últimos 2 anos também para a cebola, né? Eu queria que você explicasse melhor de quanto que foi essa elevação e o que aconteceu com esse mercado nesse período. Exatamente, para a cebola, o que nós captamos aí em 2 anos acumulado foi em torno de 25%, que eu acho que está bem condizente, né, quando nós fazemos a análise aí, comparando aí com o que nós observamos para tomate, na região de Mogi Guaçu, eu acho que é totalmente aí condizente aí quando nós analisamos para a cebola. E a alta aí vem, né, da mesma razão. Para uma cultura ou para outra, a razão é a mesma, né? Dólar impactando muito, fertilizantes, preços de fertilizantes que aumentaram em função do dólar, em função da maior demanda aí pelas grandes culturas e em função aí de questões internacionais aí relacionadas à oferta de fertilizantes, né? E os demais insumos aí, né,
sendo pressionados pelo câmbio e pela maior demanda. João, especificamente no caso da cebola, falando na produção, o tomate a gente teve esse mercado, essa demanda pressionando os preços, essa redução diária para a cebola. Isso também acontece do lado produtivo. Tem algum ponto que você considera aí que é importante a gente destacar quando a gente fala do mercado de cebola nesse momento? Olha, a cebola, ela também teve questões específicas, tá? De mercado, teve questão de safra, acabou reduzindo a oferta, mas outra questão que depende muito de cada período de comercialização, é o preço que cada produtor vendeu. Agora, realmente, assim, a alta, ela é expressiva. O quilo da cebola hoje foi apurado para a região de Taboão-Regis a um custo de R$ 1,54. Então, o produtor ganhou ou perdeu dinheiro, vai depender de quanto ele comercializou na média a cebola dele. Se ele pegou períodos aí de preços mais altos, eventualmente, aí possivelmente ele conseguiu ter lucro. Se ele pegou aí períodos aí que os preços estiveram mais baixos ou que eventualmente ele teve algum problema aí com qualidade ou produtividade, se ele teve problema com produtividade, o custo dele acaba sendo maior, né? Com a nossa apuração em cima aí do que nós temos para aquela região específica, para aquela condição que representa mais aquela região, né? Mas também, para a cebola, da mesma forma, houve períodos aí com rentabilidade melhor, períodos com rentabilidade pior, e o raciocínio é o mesmo, né? A diferença é que, assim, quando nós pensamos no setor de hortaliças, eu acredito, não conheço todas, nós trabalhamos com algumas delas do CPEA, né? Mas no caso da tomaticultura... João? A redução diária parece ser... Sim? Acho Tá me que cortou um escutando? pouquinho, eu vou pedir para você voltar. Você falava para a gente que no caso do tomate, aí cortou, acho que a internet picotou um pouco sua ligação. Ah, tá certo. Bom, então, como eu disse, no caso do tomate, a redução diária ela vem ocorrendo de forma mais expressiva, né? Então, houve um ajuste melhor dessa questão da oferta, né? Mas aí cada cultura é um caso específico. Mas todas as culturas, se nós formos analisar, houveram períodos bons de rentabilidade, né? E, eventualmente, pode acontecer períodos piores, né? Bataticultura, por exemplo, é uma cultura que, até o momento, não é o foco aí dos nossos estudos de custo nesse momento, mas fazendo uma análise de questão de mercado, é uma cultura que, ela, desde o início da pandemia, a rentabilidade, na média, ela vem positiva, né? É claro, vai depender de cada produtor, de cada circunstância, mas, na média, é positiva. E agora, nesse momento, nós passamos a entrar e possivelmente pode ser um período um pouco mais crítico para a bataticultura, porque a área ela não teve esse ajuste, esse recuo, por exemplo, para tomate, e aí pode ser que, em função da demanda mais fraca, a rentabilidade do produtor ela seja mais pressionada. João, era isso que eu ia te perguntar, falando de modo geral, a gente sabe que o setor todo está pressionado por essa questão da demanda, e a vacinação, à medida que dá, ela vem avançando aqui, né, no Brasil. A gente tem as restrições, elas começam a ficar mais brandas em alguns importantes polos consumidores, enfim. A gente consegue, há um tempo atrás, a gente tinha aquelas expectativas que no segundo semestre houvesse uma retomada dessa demanda, com a chegada da vacina, com o avanço aqui no Brasil. Você consegue analisar para a gente se isso se mantém, a expectativa ela é positiva para os próximos meses, ou essa recuperação está indo a passos mais lentos do que era esperado anteriormente? Olha, eu acho que há uma tendência de melhora, sim, mas, como eu disse, um dos grandes fatores que contribuiu muito para a questão de demanda no ano passado foi o auxílio emergencial, né? Que ele é um recurso que ele tinha uma abrangência financeira maior para mais pessoas, né? E para pessoas que possivelmente
né, boa parte desse montante aí foi canalizado para a compra de alimentos, né? Uhum. Então, esse ano, esse recurso sendo menor e atingindo menos pessoas, eu acho que dificilmente vai ter um cenário tão bom. Agora, é claro, há uma expectativa mais positiva quanto à economia, mas dizer que essa retomada da economia ela vai ter um impacto de imediato, né, na demanda, vai ser tão positivo quanto o ano passado, eu acredito que não. Precisa ter um pouquinho mais de paciência, então, para essa retomada. É isso, né, João? Porque vai depender, né, daí da economia sendo retomada, né, dos empregos, né, voltando, da população voltando a ter recurso para consumir, né? E, João, diante disso tudo que você trouxe para a gente hoje, é claro que especificamente a gente falou de cebola e de tomate, mas a alta do custo, como você já frisou algumas vezes, é uma questão que atinge todo o setor, de modo geral. No que o produtor de hortaliça, de hortifruti, precisa estar atento daqui para frente? Qual seria, assim, a orientação, a dica que o CPEA deixa para esse produtor? No que a gente precisa prestar atenção nesse mercado de agora em diante? Olha, é uma coisa que eu sempre prego aí para o pessoal, eu sempre falo, olha, principalmente para aqueles que vieram aí com rentabilidade melhor, tomar cuidado, não é o momento de aumentar investimentos em área de cultivo. Tomar cuidado quanto a isso, né, para evitar que venha a haver um excesso de oferta. Acho que esse é um ponto. E o outro ponto, sem dúvida nenhuma, é buscar reduzir os custos unitários. Reduzir os custos unitários não significa que a pessoa tem que investir menos na sua lavoura, né? Mas ela tem que fazer isso de uma forma correta, né? Então, seguindo aí as recomendações técnicas, as recomendações, né, agronômicas, né, de como fazer esse investimento. Eu acho que essas são as principais medidas aí que um produtor pode tomar no momento. Além de, é claro, ter sempre, né, buscar eficiência máxima em gestão, não só na gestão no campo, mas também gestão comercial, né? João, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto para você voltar mais vezes para a gente continuar acompanhando aí qual é que vai ser o desdobramento para esse setor tão importante para o país. Obrigada, viu? Tá joia, obrigado a você. Boa tarde. Portanto, essa foi a nossa conversa com o João Deleu. Ele é pesquisador do CPEA, que trouxe para a gente aí que a alta nos custos de produção, assim como nas demais produções agrícolas, também atinge o setor de hortaliça, de hortifruti. Hoje, especificamente, ele trouxe para a gente a questão do tomate, da cebola, mas frisou que a questão do câmbio é uma demanda muito aquecida por fertilizantes também impacta todo o setor. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já a gente está de volta.